Quero falar agora sobre Dudu, que será de fato reforço do Clube Atlético Mineiro. O acordo está encaminhado entre o Galo e o atacante, apesar de especulações que envolveram São Paulo, Corinthians, Santos e Grêmio. Assim que rescindiu o contrato com o Cruzeiro, na sexta-feira o Dudu já tinha uma conversa avançada com o Galo, que fez questão de, nesse sábado, aprofundar no tema, e as cifras combinadas entre as partes são as seguintes. O Atlético vai pagar R$1 milhão por mês ao Dudu por um contrato de 20 meses, ou seja, até o fim da próxima temporada. R$20 milhões previstos no acordo. Importante lembrar que se o Dudu bater algumas metas, automaticamente o contrato dele será estendido de 2026 para 2027. Mas, Nicola, enquanto atleta do Cruzeiro, o Dudu ganhava R$1.600.000 mensais, verdade. Essa perda de 600 mil será reposta pelo próprio Cruzeiro. Cheguei a contar para vocês no vídeo da manhã desse sábado de que a Raposa, na indenização acertada com o Dudu, vai bancar cerca de 16 a 20 milhões de reais ao atleta. Curiosidade, vem aí, o Dudu pode ganhar a mesma coisa no Galo, defendendo o Atlético pelos próximos 2 anos, que vai ganhar do Cruzeiro, depois de uma passagem para lá de curta na cidade, na Toca da Raposa. Só para completar, destacar a pressão e protestos de torcedores de uma organizada do Galo na manhã desse sábado, na porta da Arena MRV, ou investe ou vende. Essa foi uma das frases cantadas por torcedores. Outra frase foi: a hora é agora, vamos pressionar a diretoria para que invistam para poder salvar o ano. O time precisa de reforços, chega de enganação. Galo que vem de apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos, são 6 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro e o time está no Z4. Falando em configuração do ataque do Galo, Alexandre Simões, o Dudu teve aí essa história da insatisfação por conta da reserva no Cruzeiro, mas você o encararia em condição de igualdade na luta por titularidade no Galo? Quem são os titulares incontestáveis do ataque do Galo nesse momento, Alexandre Simões? Cirilo, é aquela situação que a gente precisa saber com qual espírito o Dudu vai chegar ao Atlético, né? Assim, a transição no Cruzeiro foi muito conturbada, né? Porque o Fernando Diniz não era pra ficar, ficou, né? Aí foi demitido no início da temporada, teve um interino que ficou um tempo considerável, tá? E com o Fernando Diniz e esse interino, o Cruzeiro não conseguiu apresentar um grande futebol, mas dentro daquela bagunça que tentava ser organizada, né? O Dudu teve algum bom desempenho, em alguns jogos mais, em outros jogos menos, mas eu percebia no Dudu pelo menos a tentativa de mostrar alguma coisa. A partir da chegada do Léo Jardim, e aí a gente pode considerar isso uma ruptura no Cruzeiro, tá? O cenário que a gente teve foi de muito treino e, para o Dudu, pouco jogo. Porque aí a gente pode considerar o Léo Jardim, aquelas 2 semifinais do Campeonato Mineiro contra o América, eu acho que não dá nem pra contar, né? E embora o Cruzeiro tenha jogado muito mal aqueles 2 jogos, mas a partir do Brasileirão, e o primeiro gol do Cruzeiro no campeonato é feito pelo Dudu, naquele 2-1 do Mirassol, e na segunda rodada aquele jogo com o Internacional que não dá pra considerar. E aí veio toda aquela explosão a partir da derrota para o Muxuque. E o Dudu perde o lugar no time e não soube lidar com isso, né? E aí o Dudu perde o lugar no time, acha que foi injustiçado, que é um direito dele, só que o campo mostrou que o Cruzeiro passou a render mais. É inegável que o Cruzeiro do Leonardo Jardim, por mais que tenha tido aquela derrota pro Palestino, por mais que tenha perdido pro Bragantino em Bragança, o Cruzeiro do Leonardo Jardim passou a ter um padrão de jogo, passou a ser um time muito mais confiável a partir das mudanças dele. E aí o Dudu não soube conviver com isso e a partir daí foi só caminhando para sua saída do Cruzeiro. Eu acho que talvez tenha faltado até um pouco de maturidade ao jogador para poder tentar dar a volta por cima, porque a gente viu outros exemplos de volta por cima dentro do próprio Cruzeiro e até com jogadores muito mais badalados do que o Dudu, como o Gabigol, por exemplo. É justamente esse o termo que eu ia utilizar quando você falou da maturidade, né? Que essa nova transferência e que essa ruptura do Dudu com o agora ex-clube e a chegada ao rival, né, na mesma cidade, né, que seria uma contratação, caso ela seja de fato oficializada, uma contratação impactante, mas que o Dudu realmente transforma isso tudo em um processo muito importante para que ele entenda o erro que ele teve, né? Para que de fato seja transformado em maturidade, né? Que ele que entenda o que fez de errado do outro lado para chegar ao Atlético nesse momento, onde eu não sei se ele será um titular incontestável, ele briga por posição. O Galo tem hoje o Coelho e o Hulk como os caras que mais jogam e também desempenho e qualidade, né? Mas também quantidade de jogos. E tem o Rony também como cara contratado com muito peso. Ainda tem o Júnior Santos. Então tem muita gente com cartaz no ataque atleticano.
Vejamos como o Dudu chegará ao elenco do Galo e como ele vai se comportar nesse cenário também. Siga com o Galo, que joga na segunda-feira. Maravilha. Bom, só recapitulando aqui, Cirilo, o Dudu acertando então com o Atlético esse contrato. O Atlético não quer prolongar muito essa negociação. A gente já até averigou outros clubes, Corinthians sem chance alguma. O Grêmio também já disse que não vai entrar nessa negociação por achar o jogador caro nesse momento. Então o Atlético tem caminho livre para fechar com o Dudu. E aí isso deve acontecer na segunda ou no mais tardar na terça-feira, a oficialização desta contratação. Ele vai reencontrar aí 6 ex-companheiros, né? Lá de Palmeiras no Galo. Cirilo, uma outra notícia. Hoje tivemos treino, né? Na cidade do Galo, não, né? Na Arena MRV. Pela primeira vez, o Atlético jogou, ou melhor, treinou, né? No gramado novo da Arena MRV. O gramado foi testado lá por todos, aprovado por muitos. A gente já conversou, inclusive, nos bastidores com alguns jogadores em relação a esse gramado. Gostaram bastante do novo piso da Arena MRV. Pra quem tá no YouTube com a gente, tá até conferindo aí algumas fotos deste treinamento hoje pela manhã. E o Galo volta a treinar lá semana que vem, viu, Cirilo? Semana que vem, no sábado, pré-jogo, né? O apronto pro jogo contra o Fluminense na Arena no domingo. Muita expectativa do torcedor para o retorno à Arena MRV, que vai acontecer no próximo domingo. Então o Atlético treinou lá hoje e também vai treinar no próximo sábado na Arena MRV. E hoje o Júnior Santos também participou do trabalho, não todo, mas boa parte deste trabalho. Então fica a expectativa para amanhã a participação dele mais uma vez no treinamento e se vai ser ou não relacionado para o compromisso segunda-feira contra o Juventude, às 8 no Alfredo Jaconi. É bom lembrar que o Hulk tá fora do jogo, então o Júnior Santos, se for relacionado, não sei se para começar de cara, né? Mas é uma boa opção para o técnico Cuca, que terá que mexer mais uma vez na equipe. E mais cedo eu falava, né? A tendência, se não for com o Júnior Santos, é de Igor Gomes ou até de Caio Paulista. Porque o Caio Paulista pode jogar tanto na ponta lá de atacante, já entrou assim até no jogo contra o Manaus aqui da Copa do Brasil, ou pode jogar até na lateral, e aí você libera o Alonso para ser zagueiro, como ele sempre jogou na vida, o Rubens para ser meio campo, como também de origem começou sua carreira, e aí o Caio jogando na lateral esquerda, onde ainda não foi muito bem com a camisa do Atlético. Vamos aguardar para saber qual vai ser esse time do Galo então, Cirilo, para pegar o Juventude e se o Júnior Santos será ou não relacionado. Acredito, viu, Cirilo, que deve ir pro jogo, não como titular, mas como opção no banco. Ô Simões, pra um cara que tá convivendo com tantas lesões como o Júnior Santos nesse começo de temporada, não sei se seria o mais natural que ele começasse o jogo, mas cara, quando você tem um desfalque de um Hulk, né? Você tem um Hulk fora, qualquer que seja a opção, a ausência é pesada, né? É difícil suprir, e qualquer que seja a opção aí dos caras disponíveis, mesmo se o Júnior Santos tivesse 100%, é difícil substituir o cara. Sem dúvida, Cirilo. E a gente vê pelos últimos jogos do Atlético, né? O Hulk tem participação decisiva, né? No jogo contra o Mirassol foi assim, no jogo contra o Maringá foi assim. O Hulk é um cara muito importante pro Atlético. A gente pode dizer que a locomotiva desse time do Atlético, né? E opções tem, né? Por exemplo, o Rony é um cara que joga centralizado e já exerceu essa função muitas vezes no próprio Palmeiras com o Abel, e bem, tá? Eu me recordo de alguns momentos entre Atlético e Palmeiras em Copa Libertadores, por exemplo, que o Rony jogou no Mineirão centralizado, e ele é aquele centroavante chato, que marca goleiro, marca zagueiro, qualquer bola recuada, ele corre, ele faz uma pressão muito forte. Então, quer dizer, é uma opção, né? É um jogo complicado esse lá de Caxias do Sul, um jogo muito físico, eu acho que nesse aspecto o Hulk faz muita falta, mas por outro lado é um jogo de muita intensidade. E o Atlético, por mais que perca tecnicamente, né? O Atlético não tem ninguém que possa, a gente dizer assim, ou seja um substituto do Hulk, mas pode de repente compensar isso com uma intensidade de jogo e para poder superar o Juventude lá, porque é um jogo muito importante para o Atlético, viu, Cirilo? Do ponto de vista matemática da classificação, o empate do São Paulo lá com o Fortaleza ontem, essa também, né? Essa partida entre Grêmio e Santos, quer dizer, o Atlético vencendo, ele consegue pegar, porque a classificação ainda tá muito achatada, né? Por mais tá na zona de rebaixamento, mas a distância lá para frente é de 3, 4 pontos, então uma vitória, né, vai fazer o Atlético aí subir pro meio de tabela, sem dúvida nenhuma, e aí já tira um peso das costas, que é esse de ficar ocupando zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A distância na classificação é muito pequena, mas o que preocupa do lado do Galo não é a classificação, né? O Galo tem enfrentado adversários que vivem momentos bem ruins, adversários que só venceram uma vez contra o Atlético, né? Você pega o Grêmio, venceu o Galo na estreia, trocou de treinador, viveu crise. O Santos venceu o Galo aí, se não me engano, já na 4ª rodada. Crise danada, só venceu o Galo no campeonato. Você tem o Vitória, que empatou em casa, só tem um resultado positivo. Você tem adversários como o Mirassol, por exemplo, uma vitória só no campeonato também. Esse jogo contra o Juventude é um jogo muito importante, pensando em classificação, pensando em tabela, pensando também em justificar, né? Justificar investimentos, justificar o peso do que se espera do Galo, do Brasileirão do Galo. O torcedor tem muita expectativa no Campeonato Brasileiro do Atlético e a tabela inicial deveria ter ajudado e aparentemente não ajudou. O Galo precisa muito de uma vitória contra a equipe do Juventude em Caxias do Sul. Vem numa sequência de 3 empates, jogando fora de casa, contra adversários, longe das pretensões do Galo também, pensando na temporada. Azeredo, pra fechar as notícias do Alvinegro, fala aí. Uma notícia que chamou atenção hoje pela postagem que foi feita nas redes sociais
sociais do garoto Izep, joia da base do Atlético, animando o torcedor novamente. Ele fez uma postagem hoje, Cirilo, em que ele se preparava mais uma vez, fazia um treinamento físico na Cidade do Galo. E a gente buscou a informação, o Izep voltou aos trabalhos na Cidade do Galo na semana passada. Ele fez a postagem hoje, porque dentro de campo, talvez tenha sido aí um dos primeiros trabalhos dele lá na Cidade do Galo. E aí fica aquela expectativa dos torcedores, que ficaram muito animados, né? Pra quem não se recorda, ele ficou aí 3 meses afastado das atividades no Atlético, depois de alterações cardíacas que foram detectadas em exames na pré-temporada. Ele ia participar daquele time, né, que realizou os 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, mas acabou sendo afastado ali em janeiro. E após então esses 3 meses, ele feliz, torcedor feliz e na expectativa também, aguardando sorte ao garoto aí, saúde também, para que o Izep possa exercer aquilo que ele mais gosta, que é jogar bola, e o torcedor também, torcendo para que ele volte a jogar, seja integrado ao profissional, porque a programação é essa, logo depois que ele passar por esse início aí de atividades, e que ele possa ser integrado e aproveitado no profissional do Galo, viu, Cirilo? Família, ficamos aqui com aquele giro de notícia marota do Galo. Isso aí, Dudu confirmado no Atlético Mineiro, dando aquele chapéu maroto no Cruzeiro. Então é isso, Dudu que vai chegar, vai arrebentar a boca do balão, fazer vários gols no Cruzeiro. Então já chega aqui deixando aquele like, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as informações do Atlético Mineiro. Chega deixando aquela opinião muito importante também aí no comentário. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos.